Eu queria trazer a Renata Agostini rapidinho, porque a gente precisa ir para o intervalo, mas a Renata conhece como poucos direito à estrutura societária, administrativa. Não existe crime em abrir empresa a princípio, né, em paraíso fiscal, mas o que está se formando, Renata, é um caldo de roteiro que, de novo, né, coloca o juiz, o ex-juiz, a pessoa física, com a linha duríssima que ele adotou com alvos da Lava Jato durante a operação, confrontar esses dados está dando um caldo político ruim para Sérgio Moro. Nesse momento, Dani, você tem toda a razão. O que se tem é um caldo político. E por quê? E o Tribunal de Contas da União sabe disso, o ministro Bruno Dantas também. Porque quando a gente vai olhando essas informações e as datas, a forma como o ex-ministro Sérgio Moro entrou para Álvares e Marçal, tudo soa muito mal. Isso, inclusive, sem a gente ter o detalhamento das datas das empresas onde elas estão sediadas, isso já soava mal. Quando ele anunciou que iria para Álvares e Marçal, a primeira pergunta que foi feita por muita gente foi: como é que você vai trabalhar para uma empresa que trabalha, por exemplo, para a Odebrecht? Algumas coisas. A Álvares e Marçal é uma empresa que foi iniciada na década de 80, uma empresa americana, uma empresa que tem uma longa tradição, o que a gente fala, reestruturação societária. Então, vamos contar um caso, sair do Brasil? Ela atuou, por exemplo, no caso do Lehman Brothers. Lembra daquele banco que faliu? Exatamente. Lá nos Estados Unidos chama Chapter 11, né? Não é recuperação judicial. Então, a Álvares e Marçal, por exemplo, trabalhou nesse caso. Aqui no Brasil, ela, antes de haver a Lava Jato, ela já atuava nesse ramo. Recuperação judicial, administração judicial de casos de recuperação judicial, reestruturação societária, reestruturação de dívidas. Então, a empresa está endividada, não pediu recuperação judicial, mas está precisando sentar para negociar. Chama a empresa, que é contratada, e passa a gerir esse tipo de problema. Então, esse é o métier da Álvares e Marçal. Seria de se surpreender que a Álvares e Marçal, no momento em que quase todas as grandes empreiteiras do país quebraram, ela passasse a faturar mais? Não tanto. Essa não é a questão, porque ela já tinha uma estrada aqui, já tinha um histórico de grandes casos. Para lembrar aqui de cabeça, a gente lembra aí de uma grande debacle antes de vir a Lava Jato, o império de Eike Batista, a Álvares e Marçal estava lá. Acontece que o problema, então, é a atuação da Álvares e Marçal? Não. O problema é como que um juiz, que foi um dos atores fundamentais para que esse grande momento para o negócio de recuperação judicial florescesse no Brasil, depois passa a trabalhar para essa empresa. Ainda que ele argumente que ele estava trabalhando, olha, tinha aqui o que se chama no mercado, né, uma Chinese Wall, né, uma muralha da China, eu estava trabalhando em outro negócio. Mas, pois bem, se essa empresa está sendo alimentada por esses negócios que você teve uma atuação para alimentar, será que não tem uma relação entre uma coisa e outra? Será que não estamos diante de um problema? É isso que o Tribunal de Contas da União está tentando entender. É simples fazer essa relação causal, essa relação de um fato com o outro? Não, do ponto de vista jurídico. Mas o caldo político, ele está posto e ainda tem muito arsenal para colocar para cima de Sérgio Moro.